meus amantes da arte! Eu sou Dominique, mas podem me chamar de Domi. A minha colega é a Gabriele, mas podem chamar de Gabi. E juntas nós apresentamos o seu canal favorito sobre as 7 belas artes. E é através da arte que vamos abordar diversas temáticas e movimentos artísticos, mostrando assim cada uma das 7 belas artes e seus contextos da época. Esse programa é produzido por 3 estudantes de comunicação social, rádio, TV e internet, que compartilham do fascínio pela arte e também pelo cansaço de fim de semestre. Gabriele Souza, que sou eu, aspirante a desenhista, pintora nas horas vagas e também louca pelas obras de Monet. Dominique Alves, projeto de artista e escritora apaixonada por Machado de Assis e tudo que tem a ver com arte. Vocês sabem quais são as 7 belas artes? Bem, se não souberem, não tem nada de desespero, tá? Porque, assim, até hoje, muitos filósofos e estudiosos debatem bastante sobre qual é a lista exata dessas artes fundamentais. Bem, o consenso no meio artístico foi quando o Ricciotto Canudo ele escreveu o Manifesto das 7 Belas Artes, e aí ele tem toda a ordem nessa bagunça assim, em 1923, só que mesmo assim não foi como se a polêmica tivesse acabado. Afinal, muitos elementos artísticos foram deixados de lado, como o teatro, a fotografia, as HQs. Se fosse nos dias de hoje, Ricciotto teria sido publicamente cancelado. O argumento usado por quem defende essas concepções mais clássicas é que, na verdade, algumas artes são junções de outras, como, por exemplo, o teatro, que é a junção da literatura, da música, da dança e até da pintura. Mas deixem o que vocês acham nos comentários. Bom, a minha sincera opinião é que esse argumento não é válido, porque se ele fosse, a gente teria que desconsiderar a 7ª bela arte, que é o cinema, porque ele também é a junção de outras artes. Foi um grande choque para mim descobrir que o teatro não era considerada uma das belas artes. É fato que as artes compõem uma parte muito importante da nossa vida, né? Mesmo que você não goste de uma ou de outra bela arte, a existência dela é essencial para o nosso lazer e cultura, além de construir uma identidade cultural para cada país. É pensando nisso que perpassaremos pelas 7 belas artes, exteriorizando a sua influência em diversos âmbitos de nossa existência. Composta por arquitetura, talvez uma das primeiras manifestações artísticas do ser humano, e está relacionada a um ambiente e seu meio externo. Escultura. A segunda arte que por muito tempo foi usada pelo homem para fins de comunicação e registro histórico. Pintura. A terceira das artes que possui uma lista enorme de artistas que passaram por essa arte e fizeram história. Música. Contemplada como uma das artes mais versáteis de todas. Literatura. A quinta arte que deposita a esperança de um futuro melhor em seus livros, esperando que as nações aprendam com os erros dos passados. Dança, que para muitos é uma das atividades mais divertidas na vida e que também é o principal elemento de muitas culturas. Cinema, a tão conhecida 7ª arte, e se hoje temos mega produções com seus efeitos especiais, é porque é uma das artes que mais usou criatividade em tempos de tecnologias baixas. Bom, hoje nós faremos uma viagem através do movimento impressionista. Para quem não sabe, o impressionismo é um movimento artístico que revolucionou profundamente o século XX, principalmente a pintura, dando início às tendências do movimento da Belle Époque e impulsionando as chamadas vanguardas europeias. Surgiu na França em 1874 e explorava de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. E agora que a gente já tem esse breve contexto do que foi o impressionismo, a gente pode começar nossa apreciação e debater sobre como repercutiu em cada bela arte. A gente vai começar, primeiramente, pela pintura, que é uma das minhas favoritas e que também tem uma história muito interessante sobre o termo por trás de impressionismo. Vem com a gente! As pinturas procuravam fugir dos padrões clássicos da época, deixando os acadêmicos bastante bravos e com uma péssima reação. Elas procuravam não ter contornos nítidos, pois a linha era a abstração do ser humano para representar as imagens. Além disso,
Trabalhavam com a tonalidade e com os contrastes de luz e sombra para causar diferentes impressões a quem via, e como principal característica, tinham pinceladas bastante puras e distintas das outras na tela, tornando bem fácil de visualizar e distingui-las. Alguns dos pintores mais ilustres do movimento são Claude Monet, que é o meu favorito, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. E calma, viu? Porque Van Gogh é do pós-impressionismo, a gente fala dele em outro vídeo. Claude Monet é francês e o mais célebre dos impressionistas, mas eu sou suspeita para falar. Pesquisador da luz e dos seus efeitos, ele pintou em diversas horas do dia e em várias épocas do ano na linda e florida casa dele, com sua esposa e filhos. Monet teve catarata no fim da vida, devido a muitas horas expostas no sol, mas ele não parou de pintar. Continuava retratando o que lembrava do seu quintal de flores. No fim da sua vida, Monet sofre com catarata e afeta seus estudos. Ele morreu em 1926, deixando sua casa em Giverny como um museu de suas obras e que pode ser visitado até hoje. Os temas da escultura impressionista, como o resto da pintura, surgiram no ambiente cotidiano e da literatura clássica em voga na época. A escultura do fim do século XIX tentou renovar totalmente sua linguagem. Foram 3 os conceitos básicos dessa nova estatuária: a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos e na obra inacabada. Como principal percursor, citaremos Auguste Rodin, com suas obras que não contavam com o acabamento e polimentos finais. Outros escultores foram Dalot e Meunier, a quem se deve a revalorização dos temas populares: operários, camponeses, mulheres realizando atividades domésticas. Todos faziam parte do novo álbum de personagens da nova estética. As ideias do impressionismo são adotadas pela música por volta de 1890, na França. Ela surge como uma posição à música romântica, buscando suas obras numa linguagem completamente diferente da que os românticos se habituaram. Estas belas canções procuravam descrever as paisagens naturais, ainda contando com os nomes das obras ligadas a essas imagens da natureza, como é o caso de Reflexo na Água, do grande compositor Claude Debussy. A música deste período se caracterizava pelo uso de recursos como a dissonância, a escala hexafônica, ou também denominada escala de tons inteiros, e no uso de atmosferas melódicas, sensuais e etéreas, as quais buscavam por essa retratação de imagens, principalmente as imagens naturais. Além disso, as composições expressionistas eram mais curtas. Como principal representante da música impressionista, vamos destacar o compositor francês Claude Debussy, o qual tem suas obras marcadas por sua proximidade com poetas do simbolismo. Prelúdio para a Tarde de um Fauno, considerado um marco do impressionismo musical, ilustra um poema do simbolista Stéphane Mallarmé. Na sétima arte, o impressionismo se divide em 3 fases. A primeira é chamada de impressionismo pictórico. Ela vai de 1918 a 1922. Ela é marcada pela manipulação da imagem através das lentes da câmera, por mecanismos ópticos e também pelo uso de máscaras. A fase denominada de montagem vigora entre 1923 e 1925. É explícita a subjetivação. O ritmo acelerado dos movimentos de câmera eram comparados à música, evidenciando claramente uma referência ao futurismo, que é outra vanguarda. O último período se encontra entre 1926 e 1929, conhecido como experimentação, em que encontramos a tripartição da imagem para que 3 câmeras mostrassem 3 momentos ou 3 ângulos do mesmo objeto ao mesmo tempo. Além dessas características específicas, de modo geral nós temos um cinema mudo, com sobreposição de imagens, deformações propositais feitas pela lente, planos subjetivos, sem estrutura cronológica e linear. A ação, os personagens e a trama não têm papel principal. Os diretores eram os próprios roteiristas e dirigiam todas as etapas da produção. Os elementos inseridos no filme exteriorizam os sentimentos dos personagens. Tais recursos podem ser, por exemplo, a distorção da imagem para revelar uma lembrança difusa, a aceleração da montagem para demonstrar adrenalina e o uso da câmera lenta para subjetivar um grande sofrimento. Cada diretor utiliza da expressão fílmica para criar experiências que levam os espectadores a experimentarem diferentes sensações e emoções, levando o sentimento para o além da tela.
O cineasta de maior destaque é Abel Gance, que além de seu filme A 10ª Sinfonia de 1918 estrear no impressionismo cinematográfico, foi o que mais produziu filmes dentro do movimento. Outros diretores que também merecem a evidência são Louis Deluc, Jean Epstein e Germain Dulac. Esse impressionista é acompanhada pelo principal compositor do movimento, que é Claude Debussy. Destacou-se aqui o russo Serge Diaghilev, empresário russo que fundou os grandes e renomados balés russos, inovando nas técnicas corporais de seus bailarinos, técnicas de trabalho em grupo, porque existiam bailarinos, mas o restante do grupo, chamado de corpo de baile, também tinha papel ativo no espetáculo e não era somente de figuração. Por fim, a maior plasticidade nos espetáculos, tanto nas coreografias quanto nos cenários. A arquitetura não foi uma manifestação artística muito desenvolvida no impressionismo. Podemos dizer que somente após o término da Primeira Guerra Mundial, a influência do expressionismo que manifestou-se na arquitetura, antes de os edifícios e construções se tornarem simples e com um grau de funcionalidade de acordo com o novo estilo moderno da época. Na literatura, o impressionismo se expressa através dos estudos de alma, das emoções e das sensações, da percepção visual do agora e da frequência da sinestesia, que é a mistura dos 5 sentidos. Por exemplo, que perfume doce! O perfume ele é percebido pelo olfato, enquanto o doce é percebido pelo paladar. Pelo pontilismo, ou período em leque, que é o acúmulo de detalhes sem realce para nenhum deles, pela valorização da cor, pelas imagens ilógicas que aproximam realidades distantes e, por fim, por uma linguagem expressiva, colorida, sonora e que sugere mais do que dizem as palavras. Como principais escritores nós temos o francês Marcel Proust, os brasileiros Machado de Assis, Eça de Queiroz, Graça Aranha e Raul Pompeia, que o livro mais famoso pertence a esse movimento e chama Ateneu. Esse foi o Através da Arte de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e também que nos acompanhem para próximos programas. Se você apreciou, se inscreve em nosso canal e nos acompanhe nessa jornada através da arte. Todas as segundas estaremos enriquecendo o seu dia com um pouquinho de arte. Para nossos créditos, fique com a poesia do magnífico Machado de Assis, por Dominique Lopes. No alto. O poeta chegara ao alto da montanha, e quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao súbito, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um tom festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez, sem lhe dar mais respostas. Para descer a encosta, o outro lhe deu a mão. Machado de Assis.